As mãos de Laura Ai ficaram dormentes, enquanto ela olhava para as duas linhas cor-de-rosa escondidas na bolsa da amante do seu marido. A mulher sobre a qual Declan mentira durante 8 meses estava grávida do seu filho. O mesmo filho que ela tentara desesperadamente dar-lhe durante 4 anos. Os passos dele ecoavam pelas escadas. Ela tinha alguns segundos para decidir. Fingir que não sabia ou destruir todo o mundo dele, Tekelin. A sua escolha destruiria um deles para sempre. Escondidas dentro da bolsa de couro de Camila, duas linhas rosa inconfundíveis num teste de gravidez. O ar saiu dos seus pulmões num sopro que a deixou tonta. A mulher sobre a qual o seu marido vinha mentindo há meio ano estava grávida do seu filho. O mesmo filho que Lorelai havia rezado, chorado e desejado durante 4 anos agonizantes de promessas vazias e testes negativos. Passos ecoaram na escadaria de mármore. Os passos dele e as mãos de Laura afastaram-se da bolsa como se ela estivesse a pegar fogo. Todo o seu mundo se fragmentou naquele instante, os pedaços irregulares cortando profundamente. A voz de Declan flutuou pela cobertura, suave como um bourbon envelhecido e igualmente inebriante. Laura querida, cheguei. Camila passou por aqui para finalizar os detalhes do baile de gala da fundação. Outra mentira, a derradeira decepção que destruiria todas as ilusões a que ela se agarrava. Olá, bem-vindos ao Mafia Boss Universe. Esta noite trazemos-vos uma história de traição tão devastadora que vos deixará atordoados. Deixem um comentário e digam-nos de onde estão a assistir. E não se esqueçam de subscrever o canal. O vosso apoio ajuda-nos a trazer-vos as histórias mais emocionantes, das quais não conseguirão parar de pensar. Vamos mergulhar. Laura Harding passou 4 anos aperfeiçoando o papel de esposa dedicada da máfia através de todas as negociações tensas em salas cheias de fumo, todas as aparições cuidadosamente coreografadas nos estabelecimentos mais exclusivos de Chicago, todos os sorrisos que mascaravam a realidade brutal do que o nome Mancini realmente significava. Ela desempenhou o seu papel na perfeição. A casa deles, uma cobertura espaçosa situada acima do rio Chicago, com vistas que se estendiam pelo horizonte cintilante, gritava poder e riqueza. Mármore italiano importado de Curara. Lustres com cristais que refletiam as luzes da cidade como estrelas capturadas, janelas que iam do chão ao teto, oferecendo um reino aos seus pés. Mas, naquela noite, enquanto ela arrumava flores vermelhas num vaso bacarete, algo parecia errado. O sentimento de que algo estava errado vinha crescendo como nuvens de tempestade no horizonte há semanas. Declan desaparecia no seu escritório com painéis de carvalho, a porta trancada, a sua voz um sussurro áspero que ela não conseguia decifrar. Jantares de negócios que se estendiam até depois da meia-noite. Desculpas que vinham rápido demais, polidas demais. A aquisição da Drake é mais complicada do que prevíamos, ele dizia, seus olhos cinza-aço deslizando por ela. Essas coisas levam tempo, você entende? Lorelai entendia a maquinaria do crime organizado melhor do que a maioria. Ela fora criada à sua sombra, filha de uma gangue irlandesa que dominava o sul da cidade muito antes de os italianos consolidarem o poder. Ela falava a linguagem dos territórios e tributos, sabia como as alianças eram forjadas e quebradas com igual brutalidade. O que ela não conseguia decifrar era porque todas as explicações da boca do marido tinham gosto de cinza. O elevador privado tocou ao chegar. Lurai alisou a seda esmeralda do vestido e viu o seu reflexo no espelho antigo que custara mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. Mesmo após 4 anos de casamento, o seu pulso ainda acelerava quando Declan chegava em casa. Ele tinha esse efeito. Sempre teve. Declan Mancini era o tipo de homem que conseguia silenciar uma sala só por entrar nela. 1,90 de perigo mal contido envolto em um Armani feito sob medida. Cabelo escuro sempre ligeiramente despenteado, como se ele tivesse acabado de passar as mãos por ele em frustração. Um queixo esculpido em granito e olhos que podiam congelar o sangue nas veias ou incendiar a pele, dependendo do seu humor. Lorelai. O nome dela nos lábios dele soava como uma oração e uma maldição ao mesmo tempo. Aqui, ela chamou, colocando o último ramo de peônias. Declan apareceu na porta em arco, com o casaco cinzento desabotoado e os botões de punho de safira a refletir a luz da lâmpada.
Ele atravessou a distância entre eles em 4 passos longos e puxou-a contra o peito com força suficiente para lhe roubar o fôlego. A boca dele encontrou a dela. Faminto, possessivo, o beijo de um homem a tentar provar algo a si mesmo. Passei a noite toda a pensar em ti, murmurou ele contra a curva do pescoço dela, as mãos deslizando pelos cabelos ruivos dela. 4 horas pareceram 4 dias. Só se foram embora às 6h30. Laura riu, embora o seu corpo se derretesse ao toque dele, apesar do desconforto que se enrolava no seu estômago. Esta versão de Declan, apaixonado, singularmente focado nela, como se ela fosse a única mulher que existisse. Este era o homem por quem ela se apaixonara perigosamente. 4 horas a mais. Ele girou-a em um círculo lento, até que ela se sentiu novamente com 23 anos, em vez de 35. Já mencionei esta noite como és extraordinária? 2 vezes. Ela esticou o braço para ajeitar a gravata dele, os dedos roçando o clipe de platina gravado com o brasão dos Mancini, embora eu não me oponha a ouvir isso uma terceira vez. Algo mudou na expressão dele, a brincadeira evaporando como fumo. Declan segurou o rosto dela entre as palmas das mãos, o olhar penetrando no dela com uma intensidade que fez o peito dela apertar. Laura, sabes que eu queimaria toda a cidade antes de deixar alguém magoar-te, não sabes? Que eu faria qualquer coisa para proteger o que construímos juntos? As palavras deveriam tê-la aquecido. Em vez disso, um gelo cristalizou-se ao longo da sua espinha. Declan, o que se passa? Tens estado a fingir. Está tudo perfeito. Ele interrompeu-a, pressionando os lábios na testa dela. Só preciso que te lembres que, não importa o que ouças, não importa o que alguém tente te dizer, lembra-te de que és tudo para mim. Antes que Lorelai pudesse exigir uma explicação, o telemóvel dele vibrou contra o peito. Declan olhou para o ecrã e algo passou pelo seu rosto. Culpa, talvez, ou pânico tão profundo que a maioria das pessoas não perceberia. Mas Laura passou 4 anos a aprender a ler as microexpressões que traíam o homem por trás do chefe. Preciso atender esta chamada. Ele atravessou as portas francesas para o terraço, fechando-as com cuidado deliberado. Através do vidro, Laura observou o andar de um lado para o outro, como um predador enjaulado, a mão livre a cortar o ar enquanto falava. Mesmo a 5 metros de distância, ela podia ver como os ombros dele estavam tensos, como o maxilar estava apertado com força suficiente para partir os dentes. 25 minutos se passaram antes que ele voltasse, com a máscara firmemente no lugar. Peço desculpa. A situação com Drake teve algumas complicações inesperadas. Que tipo de complicações? Laura acomodou-se no sofá de couro italiano, dando um tapinha na almofada ao seu lado. Nada que lhe diga respeito. Declan puxou-a para si. O seu braço era uma faixa de aço em torno dos ombros dela. Apenas algumas divergências sobre os termos finais. Vai resolver-se. Laura queria insistir para exigir a verdade que sentia a escapar-lhe por entre os dedos como água. Mas ela tinha aprendido no início do casamento que certas portas permaneciam trancadas por bons motivos. E o império que Declan comandava operava nas sombras, e ela não tinha certeza se queria que elas fossem iluminadas. Há algo que eu queria discutir, disse ela em vez disso, traçando a linha da clavícula dele através da camisa. Eu vi o Dr. Sheffield esta tarde. A mão de Declan ainda estava no cabelo dela. Há algum problema? Não há nenhum problema. É que estamos a tentar há tanto tempo e eu pensei se poderia haver tratamentos que ainda não exploramos, opções que poderiam... Lorelai, a voz dele transmitia uma gentileza que, de alguma forma, tornava tudo pior. Já tivemos essa conversa. Essas coisas acontecem no seu devido tempo. Já se passaram 4 anos, Declan. A voz dela falhou, apesar de seus esforços. 4 anos de esperança todos os meses. De sentir que o meu corpo está a falhar na única coisa que deveria fazer naturalmente. 4 anos de espera. Declan mudou de posição para poder olhar diretamente nos olhos dela. Não estás a falhar em nada. És perfeita exatamente como és. Se formos abençoados com filhos, então vamos recebê-los. Se não, temos um ao outro. Isso é mais do que a maioria das pessoas tem. Mas é suficiente para ti? Laura procurou em seu rosto qualquer sombra de dúvida. Às vezes vejo-te a observar outras famílias e pergunto-me se te arrependes de teres escolhido a mim. Nunca. A palavra saiu feroz, quase com raiva.
Ele a apertou contra o peito com força suficiente para deixar marcas. Não ouse pensar isso. És tudo o que preciso, Lorelai. Sempre foste tudo o que preciso. A declaração deveria ter acalmado as feridas dentro dela. Em vez disso, algo nos olhos dele, um lampejo de algo que não combinava com a convicção na sua voz, fez a dúvida florescer como veneno no peito dela. Antes que ela pudesse examinar melhor, o telemóvel dele vibrou novamente. Desta vez, Declan nem se deu ao trabalho de olhar antes de recusar a chamada. Mas Laura viu o nome piscando na tela naqueles 2 segundos. Camila? Quem é Camila? Ela manteve o tom leve, casual, embora o seu coração batesse forte contra as costelas. A hesitação de Declan durou apenas 1 segundo, mas foi o suficiente. Camila Stone, ela está a coordenar o baile de gala da fundação no mês que vem. Extremamente meticulosa. Tem a tendência de ligar a qualquer hora com atualizações sobre as confirmações dos fornecedores. Não me lembro de a ter conhecido no último evento. Ela foi contratada recentemente. Veio com recomendações excepcionais da península. Vais conhecê-la na sessão de planeamento de quinta-feira. Laura acenou com a cabeça lentamente, mas algo afiado torceu-lhe o estômago. Em 4 anos de casamento, ela esteve intimamente envolvida em todas as funções de caridade, todos os compromissos sociais que levavam o nome Mancini. Era inédito Declan contratar alguém para um evento desta magnitude sem a consultar primeiro. O telefone vibrou pela 3ª vez. Declan levantou-se abruptamente. Devo atender. A Camila fica ansiosa quando a logística não está absolutamente perfeita. Ele desapareceu no seu escritório e Laura ouviu o clique característico da fechadura a ser trancada. Ela olhou para a porta de mogno fechada, com a mente a girar. O Declan nunca trancava lá aquela porta quando atendia chamadas de negócios. Nunca. A explicação da gala parecia demasiado suave, demasiado ensaiada, exatamente como as suas histórias sobre a aquisição da Drake. Laura caminhou até as janelas e contemplou o horizonte de Chicago. Em algum lugar lá embaixo, o rio Chicago refletia milhares de luzes. A cidade pulsava com vida, segredos e pecados cuidadosamente enterrados. Tudo no mundo deles era orquestrado, controlado, projetado para transmitir uma imagem de poder absoluto e unidade inabalável. Mas o que aconteceria quando essa imagem começasse a se desintegrar? Se já está fascinado pelos segredos perigosos que se desenrolam nesta história, clique no botão Gosto e subscreva o Mafia Boss Universe para mais contos viciantes onde a paixão e a traição colidem nos recantos mais sombrios do poder. A reunião de planeamento estava marcada para quinta-feira, às 14 horas, na sala de conferências privada do Monarch Casino. Laura chegou 40 minutos mais cedo, querendo rever a lista de benfeitores e as propostas de catering antes da equipa se reunir. Ela havia orquestrado dezenas desses galas ao longo dos anos, cada um mais extravagante que o anterior. O evento anual da Fundação Mancini era o principal evento social de Chicago, arrecadando milhões para pesquisas sobre câncer infantil. Lurai estava a organizar pastas de apresentação em torno da mesa de nogueira polida quando vozes vieram do corredor. A risada rica de Declan era inconfundível, mas a voz da mulher que se seguiu fez algo frio deslizar pela sua espinha. Suave, musical, com um leve sotaque sulista. Você é encorajador, Declan. E se alguém nos vir? Deixe que vejam. A voz dele transmitia uma tranquilidade que Lorelai raramente ouvia. Não tenho vergonha de trabalhar com a melhor coordenadora de eventos de Chicago. As mãos de Laura apertaram uma pasta. A conversa parecia inocente, profissional. Mas havia algo no tom da mulher, uma intimidade que sugeria segredos compartilhados e piadas privadas. A porta da sala de conferência se abriu. Declan entrou com uma mulher que roubou o fôlego de Laura. Camila Stone era linda de uma forma que parecia quase cruel. Cabelos negros que caíam em ondas brilhantes pelos ombros, olhos da cor de mel quente, curvas que seu terno azul marinho sob medida não conseguia disfarçar. Ela era mais jovem que Lurai, talvez com cerca de 30 anos, com o tipo de beleza natural que não precisava de artifícios. Lurai, gostaria de lhe apresentar Camila Stone. A mão de Declan repousou na parte inferior das costas de Camila. Um toque que demorou 2 segundos a mais. Camila, esta é a minha esposa, Laura. O sorriso de Camila poderia derreter aço.
Ela estendeu uma mão delicada. Senhora Mancini, é uma grande honra. Declan fala constantemente de si. Por favor, chame-me Laura Ai. Ela apertou a mão de Camila, notando como a sua pele era macia, como o seu perfume, jasmim e algo mais escuro, preenchia o espaço entre elas. Declan mencionou que você veio da península. O que a atraiu à nossa fundação? O impacto da Fundação Mancini fala por si, disse Camila, com os olhos brilhando com o que parecia ser uma paixão genuína. Quando o Declan me ofereceu a oportunidade de coordenar um evento desta magnitude, não pude recusar pelas crianças cujas vidas isso irá mudar. É uma honra fazer parte de algo tão significativo. Laurai estudou o rosto de Camila procurando por rachaduras na fachada, por qualquer indício de engano, mas a mulher parecia genuinamente comovida pela causa, seu entusiasmo contagiante, enquanto tirava uma pasta impressionantemente grossa da sua bolsa de couro. Nas 3 horas seguintes, Lourai viu-se relutantemente impressionada com o planeamento meticuloso e a visão criativa de Camila. A mulher tinha cultivado relações com todos os principais fornecedores da cidade, desenvolvido conceitos inovadores de angariação de fundos e demonstrado uma atenção aos detalhes que rivalizava com os padrões exigentes da própria Laurai. O que acharia de ter pacientes pediátricos a atuar durante o baile? Camila espalhou fotografias pela mesa. Visitei a ala de oncologia na semana passada e várias crianças são extremamente talentosas. Isso serviria como um lembrete poderoso do motivo pelo qual estamos a travar esta batalha. É um conceito lindo, disse Laurai genuinamente comovida. Mas tenha certeza de que eles estão saudáveis o suficiente para participar. Coordenei tudo com a equipa médica. Eles identificaram 5 crianças que estão animadas para se apresentar e teremos uma equipa médica completa no local durante toda a noite. Os olhos de Camila brilharam com lágrimas não derramadas. Há um menino, Christopher. Ele tem 9 anos e toca violino como se fosse o próprio Mozart. O peito de Laura apertou dolorosamente. 9 anos, a mesma idade que o seu filho teria se a sua primeira gravidez não tivesse terminado em tragédia durante o noivado. Ela nunca contou a Declan sobre essa perda, com medo de que isso mudasse a forma como ele a via, fazendo-a parecer quebrada de alguma forma. Laura Ai, a voz de Declan parecia chegar até ela de muito longe. Está tudo bem? Estou bem, disse ela rapidamente, piscando para afastar as lágrimas que ameaçavam cair. Só estou a pensar em como essa apresentação será emocionante. Camila estendeu a mão sobre a mesa e apertou a mão de Laura Ai. Sinto muito. Sei como essas causas podem ser emocionantes. É isso que torna eventos como este tão importantes. Eles nos lembram por que lutamos. O gesto foi gentil, até mesmo compassivo, mas Laura Ai percebeu como o olhar de Camila se voltou para Declan depois, como se buscasse a aprovação ou o reconhecimento dele. Havia algo naquele olhar, uma conexão que fez o estômago de Laura Ai revirar. Acho que já cobrimos o suficiente por hoje, disse Declan, recolhendo os papéis. Camila, trabalho excepcional, como sempre. Laura Ai, qual é a sua avaliação? Está confortável com a visão da Camila? É impressionante, admitiu Laura Ai com cautela. Camila, é evidente que investiu bastante reflexão nisto. Obrigada. Isso significa muito vindo de si. Camila levantou-se e alisou a saia. Tenho de ir. Tenho uma consulta com o florista às 4. Declan acompanhou Camila até a porta e a conversa deles se transformou em sussurros que Laura Ai não conseguiu decifrar. Ela observou através da divisória de vidro enquanto a mão de Declan permanecia no braço de Camila, o toque durando vários segundos a mais do que a cortesia profissional exigia. Quando Declan voltou, sua expressão estava cuidadosamente neutra. Então, sua opinião sincera? Ela é excepcionalmente habilidosa, disse Laura Ai lentamente. Quase habilidosa demais. O que significa que ela está a trabalhar nisto há, 3 semanas? No entanto, ela já estabeleceu relações com fornecedores, cronogramas detalhados, planos de contingência para todos os cenários possíveis. É quase como se ela estivesse a coordenar eventos de alto nível em Chicago há anos. O maxilar de Declan apertou-se quase imperceptivelmente. Ela é meticulosa. Foi precisamente por isso que a contratei. Quando é que a contrataste, exatamente? Você mencionou que ela veio da península, mas entrei em contato com o meu contato lá ontem. Eles não têm nenhum registro de alguém chamado Camila Stone na equipa de eventos.
O silêncio que se seguiu parecia vidro prestes a se estilhaçar. Os olhos cinzentos de Declan ficaram gélidos. O calor do início da semana se extinguiu completamente. Por que você está a investigá-la? A voz dele estava perigosamente baixa. Porque eu investigo todos que trabalham de perto com a nossa família. É um protocolo básico de segurança, Declan. Foi você mesmo que me ensinou isso. O histórico de Camila foi aprovado no nosso processo de verificação padrão. Então, por que ela mentiu sobre a península? Declan levantou-se abruptamente, a sua cadeira raspando no mármore. Talvez ela estivesse nervosa durante a entrevista. Talvez ela tenha melhorado o seu currículo. Isso acontece, Laura Ai. Nem todos vêm do mesmo ambiente privilegiado que nós. A palavra privilegiada atingiu Laura Ai como um golpe físico. Declan nunca tinha falado com ela com aquele tom de condescendência antes, nunca tinha descartado as suas preocupações legítimas de forma tão fria. Não estou a tentar criar problemas, disse ela, levantando-se para encará-lo. Estou a tentar entender por que estás a ser tão defensivo em relação a alguém que mal conheces. Não estou a ser defensivo, estou a ser prático. A Camila está a fazer um excelente trabalho. A gala será um enorme sucesso. E, francamente, não entendo por que estás a criar problemas onde não existem. Laura Ai olhou para o marido, procurando o homem que a abraçara com tanta ternura apenas alguns dias antes. Esta versão de Declan, fria, desdenhosa, quase cruel na sua indiferença, era um estranho com o rosto do seu marido. Tudo bem, disse ela baixinho. Vou confiar no teu julgamento. Mas ao saírem juntos da sala de conferências, Laura Ai não conseguia livrar-se da sensação de que estava a deixar escapar algo crucial. A forma como Camila olhou para Declan, a familiaridade nas suas brincadeiras, o tom defensivo na voz de Declan, quando questionado sobre o passado dela, tudo isso apontava para uma verdade que Laura Ai não estava preparada para enfrentar. Naquela noite, enquanto Declan se trancava no seu escritório, Lorelai ficou em frente ao espelho do quarto. Aos 35 anos, ela ainda era bonita. Ainda era a mulher que Declan tinha escolhido. Mas Camila Stone era mais jovem, mais fresca, sem o fardo de 4 anos de gravidezes falhadas e do fosso crescente que se tinha aberto no casamento deles. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem da sua irmã. Como está a correr o planeamento da gala? A mãe quer saber se deve comprar algo novo. Em vez de responder, Laura Ai deu por si a digitar o nome de Camila num motor de busca. Os resultados eram suspeitamente escassos. Um punhado de perfis nas redes sociais com informações mínimas, sem histórico profissional, sem ligações a nenhum evento importante em Chicago. Para alguém que afirmava ser uma coordenadora experiente, Camila Stone praticamente não tinha presença digital. Laura Ai estava prestes a fechar o seu portátil quando algo chamou a sua atenção. Uma foto nas redes sociais mostrava Camila no que parecia ser um restaurante sofisticado, a rir com alguém cujo rosto estava parcialmente obscurecido pelas sombras. Mas Lorelai reconheceu o relógio no pulso do homem, um PC Philippe Vintage que pertencera ao avô de Declan. As suas mãos tremiam enquanto ampliava a imagem, tentando desesperadamente discernir mais detalhes. A data era de 6 meses atrás, muito antes de Declan afirmar ter contratado Camila para a gala. 6 meses atrás, quando Declan começou a receber chamadas misteriosas e a trabalhar até tarde da noite. 6 meses atrás, quando o casamento deles começou a parecer uma performance elaborada, Lorelai fechou o laptop e ficou olhando para o horizonte cintilante de Chicago, seu reflexo fantasmagórico na janela. Amanhã ela descobriria exatamente quem era Camila Stone e por que o marido estava mentindo sobre ela. Mas hoje à noite, ela fingiria que seu mundo inteiro não estava desmoronando. Uma mentira cuidadosamente construída de cada vez. Na manhã seguinte, Lorelai chegou ao Monarch Casino sob o pretexto de rever as imagens de segurança de um incidente recente envolvendo um jogador de póquer de apostas altas que tinha feito ameaças contra a casa. Na realidade, ela estava a usar o seu acesso executivo ao sistema de vigilância para rastrear os movimentos de Camila Stone nas últimas semanas. O que ela descobriu fez o gelo inundar as suas veias. Camila visitava o cassino regularmente há meses, sempre durante as horas em que Lorelai estava fora da propriedade. As imagens mostravam-na a entrar pelo elevador executivo privado, aquele que exigia o código de acesso pessoal de Declan. Ela ficava por horas, muitas vezes saindo pelo estacionamento na escuridão antes do amanhecer.
As mãos de Lorelai tremiam violentamente enquanto ela assistia em uma gravação específica de 3 semanas antes. Camila saiu do elevador usando o mesmo vestido bordô que usara no jantar naquela noite. O cabelo estava despenteado, o batom completamente apagado. Declan apareceu 90 segundos depois, ajeitando a gravata e verificando o seu PEC Philippe antes de se dirigir ao escritório. As provas eram inegáveis, mas Laura Ai precisava de certeza absoluta. Ligou para a sua investigadora privada, uma mulher discreta chamada Joyce, que há mais de uma década tratava de verificações de antecedentes e questões de segurança para a família. Preciso de tudo o que você puder encontrar sobre Camilla Stone, disse Laurai, mantendo a voz firme, apesar da tempestade que se agitava em seu peito. Histórico profissional, relações pessoais, registros financeiros, tudo. Com que rapidez você precisa disso? Joyce perguntou, com um tom profissional, mas preocupado. Até esta noite, Laurai. É um prazo extremamente curto para uma investigação completa. Está tudo bem? Laurai fechou os olhos, lutando contra as lágrimas que ameaçavam escapar. Apenas descubra quem ela realmente é, Joyce. Por favor. Depois de terminar a chamada, Laurai sentou-se no carro no estacionamento do casino, tentando processar o que tinha testemunhado nas gravações de vigilância. 4 anos de casamento, 4 anos acreditando que era o centro do universo de Declan. E tudo tinha sido uma elaborada mentira. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem de Declan. Vou trabalhar até tarde novamente esta noite. Não espere por mim. Amo-te. A crueldade casual dessas palavras, professando amor, enquanto planeava passar a noite com a amante, quase destruiu o que restava da sua compostura. Laurai dirigiu para casa em um estado de confusão, sua mente repassando cada interação com Camila, cada mentira que Declan havia contado, cada momento em que ela ignorou seus instintos em favor de uma confiança cega. Ela tinha sido tão ingênua, tão disposta a acreditar que o amor deles era diferente, especial, inquebrável. O apartamento parecia um mausoléu quando ela entrou. Todas as superfícies brilhavam com perfeição, cada peça de mobiliário meticulosamente escolhida para projetar sucesso e felicidade. Mas era tudo vazio, uma bela concha que escondia podridão no seu interior. Lorelai serviu-se de um copo de Bordeaux e foi para o terraço, observando o pôr do sol sobre Chicago. A cidade estendia-se diante dela como uma teia cintilante, cheia de segredos, mentiras e promessas quebradas. Ela cresceu nesse mundo, compreendia as suas regras brutais, mas nunca imaginou que essas regras destruiriam o seu próprio casamento. O seu telefone tocou exatamente às 20 horas. O nome de Joyce apareceu no ecrã. O que descobriu? Laurai perguntou sem preâmbulos. Laurai, acho que deve sentar-se. Apenas me diga. O suspiro de Joyce era audível através do telefone. Camilla Stone não é coordenadora de eventos. Ela é uma estudante de pós-graduação na Northwestern a estudar sociologia. Ela trabalha a tempo parcial como empregada de mesa num pequeno restaurante em Lincoln Park. Não tem qualquer experiência em planeamento de eventos. Não tem ligações à península ou a qualquer outro local importante. O copo de vinho de Laurai escorregou dos seus dedos dormentes, estilhaçando-se contra a pedra do terraço. O que mais? Ela tem recebido pagamentos mensais de uma conta ligada às finanças pessoais de Declan. Pagamentos substanciais, Lurai. O suficiente para cobrir o aluguer, as propinas, as despesas de subsistência. Há quanto tempo? 8 meses. 8 meses. A mente de Laurai ficou confusa. Declan tinha sustentado Camila durante 8 meses, mentindo na cara de Lorelai durante 8 meses, construindo toda uma narrativa falsa sobre galas de caridade e aquisições de negócios. Há mais, Joyce continuou gentilmente. Encontrei registros médicos. Camila está grávida, Lurai. Aproximadamente 4 meses. O mundo inclinou-se para o lado. Laurai agarrou-se ao corrimão do terraço, lutando contra ondas de náusea, raiva e desgosto que ameaçavam consumi-la por completo. Tenha certeza, sussurrou ela. Tenho a certeza. Sinto muito, Lorelai. Laurai desligou o telefone e caiu de joelhos entre os cacos de vidro, sem se importar que os fragmentos cortassem o seu vestido e a sua pele. Grávida de 4 meses. A linha do tempo se encaixava perfeitamente com o momento em que Declan começou a agir de forma distante, quando as mentiras se intensificaram.
Camila estava grávida da criança que Laura Ai tentava desesperadamente lhe dar há 4 anos agonizantes. Ela não sabia há quanto tempo estava ajoelhada ali, sangrando e quebrada, antes de ouvir o sinal do elevador. A voz de Declan ecoou pela cobertura, chamando seu nome com uma cordialidade forçada. Laurai, onde estás, linda? Ela forçou-se a levantar, tirando os cacos de vidro do vestido e enxugando as lágrimas do rosto. Quando Declan apareceu no terraço, a sua expressão mudou de afeto casual para preocupação. O que aconteceu? Estás a sangrar. Deixei cair um copo, disse Lurai, com uma voz surpreendentemente firme. Fui descuidada. Declan aproximou-se rapidamente dela, pegando-lhe nas mãos e examinando os pequenos cortes nas palmas. Deixa-me limpar isto. Podes apanhar uma infecção. O seu toque era gentil, carinhoso, exatamente como sempre fora. Laura Ai olhou para o rosto dele enquanto ele tratava dos seus ferimentos, procurando qualquer sinal de culpa ou engano. Mas Declan era um mestre em compartimentação, capaz de separar as suas mentiras das suas emoções genuínas com uma facilidade assustadora. Pronto, disse ele, dando um beijo na palma da mão enfaixada dela. Está tudo melhor, Declan, disse Laura Ai baixinho. Preciso perguntar-te uma coisa e preciso da verdade. O seu corpo ficou muito imóvel, mas a sua expressão permaneceu aberta e preocupada. Claro! O que é? Estás a ter um caso? A pergunta pairou no ar entre eles como uma lâmina. Os olhos de Declan procuraram o rosto dela, e Laura Ai viu o momento exato em que ele fez a sua escolha. Laura Ai, por que me perguntarias uma coisa dessas? Não é uma resposta. É uma pergunta ridícula. És minha esposa. Amo-te mais do que qualquer coisa neste mundo. Isso ainda não é uma resposta. O maxilar de Declan apertou-se e Laura Ai viu um lampejo do estranho frio da sala de conferências. Não, Lorelai, não estou a ter um caso. Sinto-me insultado por sugerires que Camila está grávida. As palavras atingiram Declan como um golpe físico. O seu rosto ficou pálido, depois corou, depois ficou pálido novamente. Por um breve momento, a sua máscara cuidadosamente construída caiu completamente, e Lorelai viu pânico puro nos seus olhos. Como é que tu... Ele se controlou, mas era tarde demais. Então, tu sabes, disse Laurai, a sua voz pouco acima de um sussurro. Tu sabes que ela está grávida e sabes que é teu. Declan levantou-se abruptamente, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Laurai, ouve-me. Não é o que pensas. O que penso é que tens me mentido há meses. O que penso é que tens te sustentado outra mulher, enquanto eu tenho tentado desesperadamente dar-te um filho. O que penso é que todo o nosso casamento tem sido uma mentira. O nosso casamento não é uma mentira. A voz de Declan falhou com a emoção. És tudo para mim, Lauraí. Tens de acreditar nisso. Então explica, Camila. Explica as mentiras, os pagamentos secretos, a gravidez. Explica por que escolheste ela em vez de mim. Se estás tão obcecado com esta história quanto nós, clica no botão Gosto e subscreve o Mafia Boss Universe para mais contos intensos de romance mafioso que vão deixar-te sem fôlego. Os ombros de Declan caíram em derrota. Quando ele olhou para ela novamente, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Não era para ter acontecido. Era só que ela estava vulnerável e eu estava frustrado por não conseguirmos engravidar. E uma noite eu bebi demais. Uma noite, a voz de Laurai elevou-se perigosamente. Você a tem sustentado há 8 meses, Declan. Não foi um momento de fraqueza. Eu tentei terminar. Juro que tentei. Mas quando ela me contou sobre o bebê, a voz de Declan quebrou completamente. Laurai, eu nunca quis que isso acontecesse. Eu nunca quis magoar-te. Laurai olhou para o homem que amava com todas as suas forças e sentiu algo fundamental mudar dentro do seu peito. O Declan com quem ela se casara nunca o teria traído dessa forma. O Declan, em quem ela confiava de coração, nunca teria mentido tão facilmente, tão completamente. Sai, disse ela baixinho. Laura Ai, por favor, podemos resolver isto. Vou terminar com a Camila. Vou sair. O grito saiu da sua garganta com tanta força que Declan deu um passo para trás. Sai da minha vista antes que eu faça algo de que ambos nos arrependeremos. Declan abriu a boca para discutir, mas pareceu reconsiderar. Vou ficar no cassino esta noite, mas, Lorelai, isto não acabou. Não vou perder-te. Não posso perder-te. Depois que ele saiu,
Lorai afundou-se no sofá e finalmente permitiu-se desmoronar completamente. Ela chorou pelo casamento que pensava ser perfeito, pelos filhos que talvez nunca tivesse, pela confiança que estava despedaçada como vidro aos seus pés. Mas por baixo da dor e da raiva, algo mais estava a crescer. Uma fúria fria e calculista que a lembrava exatamente de quem ela era filha. Declan Mancini cometeu o maior erro da sua vida quando decidiu trair uma mulher que fora criada nas sombras do submundo de Chicago. E agora ele iria aprender exatamente quanto esse erro lhe custaria. Laura Ai não dormiu naquela noite. Em vez disso, sentou-se no escritório de Declan, examinando metodicamente cada arquivo, cada documento, cada prova que pudesse lhe dar vantagem na guerra que estava prestes a começar. Ao amanhecer, Lorelai tinha montado um plano completo das vulnerabilidades do Império Mancini. Cada ponto fraco, cada oportunidade de vantagem, cada prova que poderia ressuscitar o seu casamento ou destruí-lo completamente. O seu telemóvel vibrou às 6 da manhã. O nome de Camila iluminou o ecrã. Laura Ai ficou a olhar para o aparelho por alguns segundos antes de atender. Olá, Camila. Laura Ai. A voz de Camila tremia de medo. O Declan disse-me que sabe sobre nós, sobre o bebê. Ele disse isso? E o que exatamente ele te disse? Que estás furiosa porque podes... Camila prendeu a respiração. Que podes tentar magoar-me. Laura Ai, por favor. Sei que tens todo o direito de me desprezar, mas nunca quis que nada disso acontecesse. Nunca quis destruir o teu casamento. Laura Ai quase riu da absurdidade disso. Nunca quiseste destruir o meu casamento. Camila, estás na cama do meu marido há 8 meses. O que exatamente pensaste que iria acontecer? Eu pensei, eu esperei. Os soluços de Camila ecoaram pelo alto-falante. Pensei que talvez ele te deixasse. Sei que isso faz de mim uma pessoa horrível, mas eu amo-o, Laurai. Eu amo-o tanto. Isso está a destruir-me. A honestidade crua na voz de Camila pegou Laurai desprevenida. Ela esperava desafio, manipulação, talvez até ameaças veladas. Ela não esperava essa mulher abalada e vulnerável que parecia tão perdida quanto Lorelai se sentia. Onde estás? Perguntou Laurai. No meu apartamento. Declan disse que eu deveria ficar longe de ti, que tu poderias... Estou a caminho. Laurai, não acho que isso seja... Estarei aí em 45 minutos. Precisamos de conversar. Laurai desligou antes que Camila pudesse protestar. Vestiu-se com cuidado deliberado, num fato cinzento escuro que projetava autoridade e controlo. Depois atravessou Chicago de carro até ao modesto complexo de apartamentos em Lincoln Park, onde Camila morava. O contraste entre este bairro e a cobertura de Lorelai era chocante. Cercas de arame em vez de ferro forjado, concreto rachado em vez de pátios bem cuidados. Era ali que existia a outra vida de Declan, aquela que ele mantinha escondida atrás de mentiras e portas trancadas. Camila atendeu a porta, parecendo que não dormia há dias. O seu belo rosto estava inchado de tanto chorar, o cabelo corvo preso num coque desarrumado. Ela usava um casaco de malha grande que não conseguia esconder completamente a curva sutil da sua barriga. Obrigada por ter vindo, disse Camila baixinho, afastando-se para deixar Lorelai entrar. O apartamento era pequeno, mas imaculado, mobiliado com peças que claramente vinham de lojas de descontos e lojas de consignação. Mas havia toques de calor em todos os lugares. Suculentas a crescer na janela, fotografias de família cobrindo as paredes, livros empilhados em todas as superfícies disponíveis. Estar a estudar sociologia, disse Laurai, observando os livros espalhados pela pequena mesa de jantar. Sim, quero ajudar crianças que passaram por traumas. Crianças como... A mão de Camila moveu-se inconscientemente para a barriga. Crianças como eu era. Laura virou-se para observar Camila com mais atenção. Que tipo de trauma, orfanato, lares coletivos? Saí do sistema quando completei 18 anos, sem nada além de um diploma do ensino médio e muita raiva. A voz de Camila era natural, mas Laurai podia ouvir a dor por trás dela. Tenho trabalhado na Northwestern desde então. E Declan, como o conheceu? As bochechas de Camila ficaram coradas. Eu estava a servir mesas num pequeno restaurante na Gold Coast. Ele entrou sozinho uma noite, parecendo carregar o peso do mundo inteiro nos ombros. Começamos a conversar, e ele foi tão gentil,
tão genuinamente interessado nos meus sonhos. Ele fez me sentir importante. Laura Ai sentiu uma pontada de reconhecimento. Era exatamente assim que Declan a fazia sentir quando se conheceram, como se ela fosse a pessoa mais importante do universo dele. "Quando é que passou de conversa?" perguntou Laura. "Há cerca de 8 meses, eu estava com problemas com o meu senhorio, que ameaçava despejar-me, e Declan ofereceu-se para ajudar. Uma coisa levou a outra, e a voz de Camila foi sumindo. Eu sei como isso soa. Sei que pensas que sou apenas uma caçadora de fortunas que seduziu o teu marido pelo dinheiro dele. Não és?" Os olhos de Camila brilharam de raiva. "Nunca lhe pedi nada. Quando descobri que estava grávida, disse-lhe que não esperava nada dele. Estava preparada para criar este bebê sozinha, mas ele insistiu em apoiar-me. Disse que era sua responsabilidade. Ele disse que não conseguiria viver consigo mesmo se o seu filho crescesse da mesma forma que eu." A mão de Camila moveu-se novamente para a sua barriga. "Laura, ai, sei que isto vai parecer loucura, mas acho que Declan nos ama de maneiras diferentes, por motivos diferentes, mas de forma genuína." Laura Ai olhou para aquela jovem que carregava o filho do seu marido, tentando conciliar a sua fúria com a crescente empatia que sentia. Camila não era a sedutora calculista que Laura Ai imaginava. Ela era apenas uma rapariga que se apaixonou por um homem que pertencia a outra pessoa. "O que queres de mim, Camila? Quero que saibas que nunca quis magoar-te. Ou sabe, não. Quero que saibas que se me pedisses para desaparecer, para desistir do Declan e criar este bebê sozinha, eu o faria porque tu estavas aqui primeiro. Porque mereces melhor do que aquilo que te fizemos." A oferta pairou no ar entre elas, genuína e comovente. Laura Ai percebeu que Camila estava a ser sincera, que sacrificaria a sua própria felicidade se Laura Ai assim o exigisse. Se já estás cativado por este confronto devastador, clica no botão Gosto e subscreve o Mafia Boss Universe para mais histórias emocionantes, onde corações se partem e se curam nas sombras do poder. E quanto ao Declan, o que ele quer? O riso de Camila era amargo. "Declan quer tudo. Ele quer ficar contigo porque és sua esposa, sua parceira, sua igual. E ele quer ficar comigo porque estou grávida do seu filho. Ele acha que pode ter os dois se apenas administrar a situação com cuidado suficiente. Ele pode. Não sei. Você consegue compartilhar o homem que ama com outra mulher? Consegues criar o filho dele sabendo que ele é fruto de uma traição? Consegues confiar nele novamente depois de tudo o que ele escondeu de ti?" Laura Ai não tinha respostas para essas perguntas. Ela tinha vindo aqui esperando confrontar um inimigo, mas, em vez disso, encontrou outra vítima da incapacidade de Declan de escolher entre o dever e o desejo. "Há outra coisa que deves saber", disse Camila baixinho. "Declan não sabe que estou a falar contigo. Ele me fez prometer ficar longe, deixar que ele cuidasse de tudo, mas eu não conseguiria viver comigo mesma se não te desse a chance de ouvir o meu lado da história. Por que isso importa para ti? Porque passei a vida inteira sendo enganada por pessoas que deveriam me proteger. Não vou fazer isso com outra pessoa, mesmo que isso me custe tudo." Laura Ai estudou o rosto de Camila procurando qualquer sinal de engano. Mas os olhos cor-de-mel da jovem eram claros, honestos, cheios de uma dor que refletia a própria dor de Lorelai. "Preciso de tempo para pensar", disse Laura Ai finalmente. "Claro, Laura Ai, seja qual for a sua decisão, quero que saiba que sinto muito. Sinto muito por me apaixonar pelo seu marido. Sinto muito por ter engravidado. Sinto muito por destruir o seu casamento. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria." Lura acenou com a cabeça e virou-se para sair, mas parou na porta. "Camila, o bebê, você sabe se é menino ou menina?" A mão de Camila moveu-se para a barriga e, pela primeira vez desde que Lorelai chegara, ela sorriu. "Uma menina? Vamos ter uma filha." Laura Ai ficou sem fôlego. Uma filha? A menina com quem ela sonhava há 4 anos, a criança pela qual ela rezava todas as noites, estava a crescer dentro do corpo de outra mulher. Ela saiu do apartamento de Camila com o coração despedaçado, mas também com uma clareza que não possuía antes. Não se tratava mais apenas da traição de Declan. Tratava-se de uma criança, uma vida inocente que merecia mais do que nascer em meio a uma guerra entre 3 adultos destruídos. As coisas estão a ficar ainda mais complicadas.
Antes de continuarmos, mostre o seu apoio curtindo este vídeo e inscrevendo-se no Mafia Boss Universe. Não vai querer perder como ela lida com esta situação impossível. Laura dirigiu até ao cemitério Grayson, onde seus pais estavam enterrados. Precisando mais do que nunca da orientação deles, sentou-se ao lado das lápides e contou-lhes tudo sobre as mentiras de Declan, sobre a gravidez de Camila, sobre a escolha impossível que agora enfrentava. "O que farias, mamã?" sussurrou ela para a lápide de granito que trazia o nome da sua mãe. "Como perdoas o imperdoável? Como amas alguém que partiu o teu coração?" O vento sussurrava através dos carvalhos, trazendo o cheiro das folhas de outono e da chuva distante. Laura fechou os olhos e tentou imaginar o que a sua mãe diria. Kathleen Harding era uma mulher de lealdade feroz e orgulho ainda mais feroz, mas também compreendia que, às vezes, o amor exigia sacrifícios que pareciam impossíveis. Quando Laura abriu os olhos, sabia o que tinha de fazer. Seria a coisa mais difícil que já havia tentado, mas era o único caminho que levava a algum tipo de redenção para todos eles. Lorelai dirigiu para casa para esperar por Declan, sua decisão tomada, mas seu coração ainda partido a cada batida. Declan voltou para a cobertura naquela noite como um homem caminhando para sua execução. Laura estava esperando por ele na sala de estar, ainda vestindo o terno cinza escuro de sua visita a Camila, as mãos calmamente cruzadas no colo. "Precisamos conversar", disse ela sem preâmbulos. Declan assentiu, o rosto marcado pelo cansaço e pela culpa. "Lai, passei o dia todo a pensar no que quero dizer-te, em como posso consertar isto. Senta-te, Declan." Ele sentou-se na ponta do sofá à sua frente, o corpo tenso de ansiedade. Laura estudou o rosto do marido, as maçãs do rosto salientes que ela traçara com as pontas dos dedos, os olhos cinzentos que a olhavam com tanto amor, a boca que sussurrava promessas que ele não podia cumprir. "Fui ver a Camila hoje", disse Lurai. O rosto de Declan empalideceu. "Laura, o que é que tu..." "Ela é uma boa pessoa, Declan. Abalada, vulnerável, mas genuinamente boa. Ela não te seduziu por dinheiro ou status. Ela apaixonou-se por ti da mesma forma que eu. Completamente, desesperadamente, sem considerar as consequências." "Laura, eu não terminei." A voz de Laura cortou o seu protesto como uma lâmina. "Quer saber o que eu acho que aconteceu? Acho que você estava frustrado com as nossas dificuldades para engravidar, sentindo-se um fracasso como marido. Você conheceu uma jovem que olhava para você como se você fosse o máximo, que não esperava nada de você, exceto gentileza. E por algumas horas você pôde esquecer a pressão, a decepção, o peso das nossas expectativas." Os olhos de Declan se encheram de lágrimas. "Foi exatamente isso que aconteceu. Laura, tens que acreditar em mim. Nunca foi por não te amar. Era por sentir que estava a falhar contigo todos os meses quando o teste de gravidez dava negativo. Então encontraste conforto nos braços de outra mulher." Sim, a admissão saiu como um sussurro quebrado. "E odeio-me por isso. Odeio ter sido fraco, ter te magoado, ter destruído a coisa mais importante da minha vida." Lurai levantou-se e caminhou até a janela, de costas para Declan, enquanto reunia coragem para o que viria a seguir. "O bebê é uma menina." Silêncio. "Laura, a tua filha vai nascer daqui a 5 meses, Declan. A tua filha com outra mulher, e tu tens uma escolha a fazer." Declan ficou em silêncio à espera. "Podes escolher a Camila e a tua filha. Eu concedo-te um divórcio tranquilo. Podes casar-te com ela, construir a família que sempre quiseste. Não vou contestar a divisão de bens. Não vou tornar isto feio ao público. Podes ter o teu final feliz. E a outra escolha." Laura virou-se para ele com os olhos secos, mas cheios de uma dor tão profunda que lhe tirou o fôlego. "Podes escolher-me. Podes terminar com a Camila. Renuncia aos teus direitos parentais e podemos tentar reconstruir o nosso casamento. Mas, Declan, se me escolheres, tem de ser completamente. Sem contato com a Camila, sem relação com a tua filha, sem olhar para trás. Não vou mais partilhar-te. Se estás na ponta da cadeira, apoia o canal clicando em gostar e inscrevendo-te no Mafia Boss Universe. Trazemos-te as histórias de romance mais intensas que não consegues parar de assistir." Declan olhou para ela horrorizado.
Laurai, não podes pedir-me para abandonar a minha filha. Não estou a pedir-te para fazer nada. Estou a dar-te uma escolha. Camila ou eu, a tua filha, ou o nosso casamento. Não podes ter os dois. Tem de haver outra maneira. Que maneira, Declan? Quer que eu finja ser uma família feliz com a sua amante? Quer dividir o seu tempo entre duas casas, duas mulheres, duas vidas? Quer que os nossos filhos, se algum dia os tivermos, cresçam sabendo que o pai escolheu outra mulher em vez da mãe? Não temos filhos. As palavras atingiram Lorelai como um golpe físico. Ela tinha caído nessa armadilha deliberadamente, mas mesmo assim ficou profundamente magoada. Não, disse ela baixinho. Não temos e nunca teremos, se for essa a tua escolha, Camila. Declan enterrou o rosto nas mãos, os ombros a tremer com soluços silenciosos. Isto é impossível. Estás a pedir-me para escolher entre as duas pessoas que mais amo no mundo. Estou a pedir-te que assuma a responsabilidade pelas tuas escolhas. Tu criaste esta situação, Declan. Mentiste, enganaste, engravidaste outra mulher enquanto a tua esposa tentava desesperadamente dar-te um filho. Agora tens de viver com as consequências. E se eu me recusar a escolher? E se eu lutar por vocês os dois? O sorriso de Laurai era frio como o inverno. Então perderás os dois. Porque não vou continuar casada com um homem que acha que o amor é algo que se pode dividir entre várias pessoas. E a Camila não vai ficar com um homem que se recusa a comprometer-se com o seu próprio filho. Declan olhou para ela com olhos desesperados. Quanto tempo tenho? A Camila está grávida de 4 meses. Quero a tua decisão antes que ela comece a mostrar, antes que isso se torne do conhecimento público e possa prejudicar a reputação de ambos. São apenas 5 meses. Então é melhor começares a pensar seriamente no que realmente queres. Declan levantou-se abruptamente, dirigiu-se ao bar e serviu-se de um uísque duplo. E tu, Lurai? Que queres? Quero o meu marido de volta. Quero o homem que prometeu amar-me e somente a mim pelo resto da vida. Quero acreditar que o nosso casamento significava algo mais do que conveniência e status social. Significava. Significa. Laurai, tu és o meu mundo. Então prova isso. Escolhe-me. E se eu escolher a Camila, a voz de Laurai estava firme, mas Declan podia ver uma devastação nos seus olhos. Então desejo felicidades a ambos e tentarei encontrar uma maneira de viver com o facto de que o amor da minha vida escolheu outra pessoa. Declan esvaziou o seu uísque e pousou o copo com as mãos trêmulas. Preciso de tempo. Tens tempo. Mas Declan, enquanto decides, quero que vás para outro lugar. Não consigo olhar para ti agora sem ver ela, sem pensar no que fizeste. Não consigo fingir que tudo está normal enquanto decides qual mulher queres manter. Para onde devo ir? Não me importo. O Monarch tem suítes executivas. Arranja um quarto de hotel. Vai morar com a Camila. Só não fiques aqui. Declan acenou com a cabeça lentamente, compreendendo que não tinha o direito de discutir. Vou arrumar algumas coisas. Quando ele se dirigiu para o quarto, Laurai chamou-o. Declan, ele virou-se com um lampejo de esperança nos olhos. Eu falei sério. Se me escolheres, tem que ser completamente. Sem visitas secretas para ver a tua filha. Sem apoio financeiro para a Camila. Sem qualquer tipo de contacto. Não serei a esposa que tem que competir com a tua filha pela tua atenção. Isso é cruel, Lurai. Não, Declan. Cruel é o que fizeste comigo. Este é apenas o preço das tuas escolhas. Depois de Declan sair com uma mala cheia de roupas e o coração cheio de arrependimento, Lorelai serviu-se de um copo de Bordeaux e ficou na varanda com vista para Chicago. A cidade brilhava abaixo dela como uma constelação de sonhos desfeitos, cada luz representando a esperança de alguém, a aposta de alguém, a tentativa desesperada de alguém de mudar o seu destino. Lurai tinha sido criada nesse mundo de apostas altas e riscos calculados. Ela entendia que, às vezes, era preciso apostar tudo numa única mão, sabendo que poderia perder tudo. Ela tinha acabado de forçar Declan a fazer a maior aposta da sua vida. Agora, tudo o que ela podia fazer era esperar para ver como as cartas iriam cair. 7 meses depois, Lurai estava no quarto do bebê da sua cobertura, observando Declan embalar a filha de 7 meses para dormir. Eleanor Grace Mancini, nomeada em homenagem à avó de Declan, e a graça que salvou o casamento deles,
Balbuciava contente nos braços do pai, com os dedinhos enrolados no polegar dele. Ela é perfeita, sussurrou Declan, com a voz cheia de admiração. Absolutamente perfeita. Laura sorriu com a mão pousada na barriga arredondada onde crescia o segundo filho deles, tal como a irmã mais velha. Os olhos de Declan encontraram os dela do outro lado da sala, e Laura Ai viu o mesmo amor que conquistara o seu coração há tantos anos. Mas agora estava temperado com uma sabedoria dura, aprofundado pelo perdão, fortalecido pelo conhecimento de que eles tinham escolhido um ao outro, mesmo quando teria sido mais fácil ir embora. O caminho até este momento não tinha sido simples nem indolor. Declan passou semanas agonizando sobre sua escolha, visitando Camila diariamente, tentando encontrar uma solução que não exigisse que ele abandonasse sua filha. Mas no final, foi a própria Camila quem tomou a decisão por ele. Não posso criar uma filha sabendo que seu pai ficou comigo por obrigação, ela disse a Lorai durante uma de suas conversas inesperadas. E eu não posso construir um relacionamento com base no casamento falhado de outra pessoa. Declan ama-te, Laura Ai. Ele sempre amou. Este bebê e eu fomos apenas um erro maravilhoso. Camila voltou para a sua cidade natal em Montana, aceitando um acordo generoso que garantiria o futuro da sua filha sem prendê-la à família Mancini. Ela enviava fotografias e notícias ocasionais, mas manteve a promessa de dar a Declan e Lorelai o espaço de que precisavam para se recuperarem. Alguma vez te arrependeste? Perguntou Laura Ai suavemente, sentando-se na cadeira de balanço ao lado de Declan. Por nos teres escolhido em vez dela? Declan ficou em silêncio por um longo momento, com os olhos fixos no rosto adormecido de Eleanor. Arrependo-me de ter colocado todos nós nessa posição. Arrependo-me da dor que causei, da confiança que quebrei, dos meses de mentiras, mas de escolher-te, de escolher a nossa família. Nunca. Mesmo sabendo que tens outra filha por aí. Mesmo sabendo que a voz de Declan era firme, segura. Laurai, o que Camila e eu tivemos foi paixão, enfatuamento, um momento de fraqueza que saiu do controle. O que tu e eu temos é amor. Amor verdadeiro, profundo e duradouro, que sobrevive até aos piores erros. Laurai estendeu a mão e tocou a bochecha de Eleanor, maravilhada com a suavidade da sua pele. A filha deles tinha nascido após uma gravidez difícil, que exigiu meses de repouso na cama e acompanhamento cuidadoso, mas cada momento de medo e desconforto tinha valido a pena por isso. Pela família que eles construíram das cinzas da traição. Eu amo-te, disse Declan de repente, com a mão livre a encontrar Laurel. Sei que não o digo o suficiente, mas amo-te mais do que jamais imaginei ser possível. Podias ter me destruído, Laura Ai. Podias ter levado tudo e deixado-me sem nada. Em vez disso, lutaste por nós. Nós lutamos por nós. Laurelai corrigiu. Nós os dois. Todos os dias escolhemos um ao outro. Todos os dias escolhemos o perdão em vez do ressentimento, o amor em vez do orgulho. Declan levantou-se cuidadosamente, colocando Eleanor no berço e cobrindo-a com um cobertor macio de lavanda. Então virou-se para Laura Ai, puxando-a para os seus braços, com a reverência de um homem que sabia o quão perto tinha estado de perder tudo. Tenho uma coisa para ti, disse ele, enfiando a mão no bolso e tirando uma pequena caixa de veludo. Lorelai prendeu a respiração. Declan, o que é? Não é o que estás a pensar, disse ele rapidamente, abrindo a caixa para revelar um delicado colar de platina com um pingente em forma de coração. Sei que já somos casados, mas queria dar-te algo novo, algo que represente quem somos agora, depois de tudo o que passamos. Laura Ai levantou o cabelo para que Declan pudesse prender o colar em volta do pescoço dela. O pingente repousava logo acima do coração dela, quente pelo toque dele. Há uma inscrição, disse Declan suavemente. Laura Ai levantou o pingente e leu as pequenas palavras gravadas. Sempre escolhida. Lágrimas encheram os seus olhos quando ela entendeu o significado. Num mundo onde o amor muitas vezes parecia acidental, temporário, condicional, eles tinham se escolhido deliberadamente. Não apenas no início, quando tudo era fácil e perfeito, mas no meio da tempestade, quando ficar juntos exigia coragem, fé e disposição para perdoar o imperdoável. Obrigada, sussurrou Laurai, ficando na ponta dos pés para beijá-lo. Por nos escolher, por lutar por nós,
por provar que o amor realmente pode conquistar tudo. Enquanto estavam juntos no quarto da filha, rodeados pela paz tranquila da sua vida reconstruída, Lorai pensou na mulher em Montana que estava a criar a outra filha de Declan sozinha. Ela esperava que Camila tivesse encontrado a felicidade, tivesse descoberto que, às vezes, o maior ato de amor era deixar ir. E ela esperava que algum dia, quando Eleanor tivesse idade suficiente para entender, eles pudessem contar a ela a verdade sobre como ela havia surgido. Não de traição e mentiras, mas da decisão de escolher o amor acima de tudo. Fora da janela, Chicago brilhava na noite de outono, uma cidade construída sobre oportunidades e sonhos e a crença de que, às vezes, contra todas as probabilidades, a aposta compensa. Laura e Declan apostaram tudo no seu amor e ganharam. Se esta perigosa história de amor conquistou o seu coração, mostre o seu amor curtindo e inscrevendo-se no Mafia Boss Universe. Nós entregamos histórias poderosas de romance mafioso que ficam na sua memória. E é assim que esta incrível história chega ao fim aqui no Mafia Boss Universe. Se esta história de amor, traição e redenção final tocou o seu coração, não se esqueça de clicar no botão de subscrição e nos dizer nos comentários qual momento mais o marcou. O seu apoio significa muito para nós e nos ajuda em trazer mais histórias incríveis como esta.